Bem-vindo ao Sola Escritura, um programa da Novo Tempo Portugal onde visitamos a história do cristianismo para redescobrir as grandes verdades da Bíblia que marcaram a Reforma e continuam hoje a transformar vidas. No episódio de hoje, viajamos até o século XVIII, à Nova Inglaterra, para conhecer uma das mentes mais brilhantes e, ao mesmo tempo, um dos corações mais profundamente espirituais da história cristã, Jonathan Edwards. Edwards não foi apenas um teólogo ou um filósofo, foi um pastor preocupado com a realidade espiritual das pessoas. Viveu num tempo de grande agitação religiosa e ajudou a responder a uma pergunta que continua a ser central para os nossos dias: o que significa estar verdadeiramente convertido? Neste episódio, vamos olhar para a vida de Jonathan Edwards e para a doutrina da conversão pessoal, a convicção de que o cristianismo não é apenas tradição, cultura ou emoção momentânea, mas uma transformação real do coração operada por Deus. No século XVIII, a América colonial viveu um dos períodos mais intensos da sua história religiosa. Foi um tempo de grandes reavivamentos, mas também de muita confusão espiritual. No meio desse cenário surge Jonathan Edwards, um homem que marcou profundamente o cristianismo não apenas pela sua inteligência, mas pela forma como ligou a fé bíblica à experiência real do coração humano. Ruben, quem foi Jonathan Edwards nos seus primeiros anos de vida e de que forma é que o seu contexto familiar e académico influenciou o seu percurso espiritual e teológico? Jonathan Edwards nasceu em 1703 em East Windsor, no estado de Connecticut, num lar profundamente marcado pela fé cristã. O seu pai, Timothy Edwards, era pastor. O seu avô materno também era pastor, chamava-se Solomon Stoddard, e foi durante décadas uma das figuras mais influentes do puritanismo da Nova Inglaterra. Desde cedo, Edwards revelou uma capacidade intelectual invulgar. Ainda criança, demonstrava grande interesse pelas escrituras. Um autor sereno, Dwight, escreve que, desde a infância, a sua mente estava habituada a uma reflexão profunda e constante sobre as coisas de Deus. Com apenas 13 anos, Jonathan Edwards entrou na Universidade de Yale, onde se destacou pelo rigor académico e pela disciplina espiritual. No entanto, este não foi um período de fé simples ou superficial. Pelo contrário, Edwards viveu intensas lutas interiores, dúvidas profundas e um forte senso da sua própria condição pecaminosa. E ele próprio reconheceu que durante esses anos possuía uma fé mais intelectual do que espiritual, do que prática, mas mais tarde escreveria que conhecia as verdades bíblicas, mas ainda não experimentara plenamente o poder transformador de Deus. Na sua narrativa pessoal, Edwards demonstra que tinha uma noção racional das coisas da religião, mas não uma percepção espiritual da sua beleza. Percebemos então que Jonathan Edwards era um jovem brilhante, profundamente religioso, mas também cheio de lutas interiores. Como é que aconteceu então a sua conversão pessoal e de que forma é que essa experiência marcou a sua teologia e o seu ministério? A conversão de Jonathan Edwards não foi um momento emocional isolado, mas um processo profundo e transformador que mudou completamente a forma como ele via a Deus, como ele via a Bíblia e como ele via a vida cristã como um todo. Durante os seus anos lá em Yale, Edwards vivia angustiado com o peso do pecado e com a santidade de Deus. E ele próprio confessou que lutava para aceitar plenamente a soberania divina e especialmente a ideia que Deus governa todas as coisas. Essa mudança começou a acontecer por volta de 1721, quando Edwards meditava intensamente nas Escrituras. E houve um texto em particular que marcou esse momento decisivo. E ele escreveu que, ao refletir em 1 Timóteo 1,17, passou a ver Deus de uma forma completamente diferente. Ele sentiu uma nova sensação,
um calor interior ao contemplar a glória da majestade de Deus. Edwards explica que, a partir desse momento, a santidade de Deus deixou de lhe causar apenas medo e passou a produzir prazer espiritual. E ele descreve esta experiência como o nascimento de um novo sentido interior, uma capacidade espiritual que antes ele não possuía. Na sua narrativa pessoal, ele afirma de forma muito clara: entrou na minha alma e foi como que difundido por todo o meu ser um senso da glória do ser divino. Esta experiência tornou-se o fundamento da sua compreensão da conversão. Para Edwards, converter-se não era apenas aceitar certas doutrinas ou mudar exteriormente os seus comportamentos. Era receber um novo coração com novos afetos, novos desejos e um amor real por Deus. E a partir dessa conversão, Edwards passou a procurar uma vida de profunda comunhão com Deus, escreveu resoluções pessoais, manteve um diário espiritual rigoroso e dedicou-se intensamente ao estudo da Bíblia. Depois dessa experiência de conversão tão marcante, Jonathan Edwards entra no ministério pastoral. Como foram esses primeiros anos como pastor em Northampton e que desafios encontrou ele logo no início? Bom, ele iniciou o seu ministério pastoral num contexto exigente e ao mesmo tempo delicado. Foi em 1726, com apenas 23 anos de idade, e ele foi convidado a servir como pastor assistente em Northampton, ao lado do seu avô, Solomon Stoddard, uma figura respeitada e com mais de 50 anos de ministério naquela mesma congregação. Pouco tempo depois, com a morte do avô, em 1729, Edwards tornou-se o pastor principal da igreja. Northampton era uma comunidade profundamente religiosa, mas espiritualmente eles eram bastante instáveis. Como descreve Sereno Dwight, e esse ambiente, dizendo que a congregação estava habituada a ciclos de fervor e declínio espiritual, sem uma transformação duradoura. Desde o início, Edwards distinguiu-se pelo seu estilo de pregação, e ele não recorria a gestos dramáticos nem a discursos emocionais, mas ele pregava de forma calma, de forma expositiva e profundamente bíblica. E ele lia muitas vezes os seus sermões com uma linguagem precisa e lógica rigorosa. No entanto, apesar dessa simplicidade exterior, a sua pregação era acompanhada por uma profunda convicção espiritual. Como escreve Samuel Hopkins, embora a sua voz fosse tranquila e o seu porte reservado, as verdades que anunciava penetravam profundamente na consciência dos ouvintes. Edwards tinha uma preocupação central: a conversão real das pessoas. Ele sabia que muitos frequentavam a igreja, participavam nos rituais religiosos, mas nunca tinham experimentado verdadeiramente um novo nascimento. Por isso ele insistia na necessidade do arrependimento, da fé pessoal e de uma mudança interior operada pelo Espírito Santo. Esse foco começou a produzir frutos visíveis a partir de 1733 e ele começou a notar uma maior sensibilidade espiritual dos jovens da cidade. Sem o saber, Jonathan Edwards estava a lançar as bases para um dos maiores movimentos de reavivamento da história do cristianismo, o primeiro grande despertamento. Já vimos que o ministério de Jonathan Edwards começou a ganhar impacto em Northampton a partir de 1733 e 1734. Esse impacto alarga-se e dá origem a um grande movimento espiritual. O que foi, afinal, o primeiro grande despertamento e qual foi o papel de Edwards nesse mesmo reavivamento? Então, o primeiro grande despertamento foi um movimento de renovação espiritual que atravessou as colónias americanas durante as décadas de 1730 e 1740. Não foi organizado por uma instituição, nem foi planeado pelos líderes humanos. Surgiu como uma resposta à frieza espiritual que dominava muitas igrejas da altura, onde a fé tinha se tornado formal, rotineira e distante de uma experiência pessoal com Deus. Lá em Northampton, tudo começou de forma quase silenciosa. Edwards relata que no final de 1733 começou a notar uma profunda mudança entre os jovens da cidade. Ele escreveu: houve uma preocupação extraordinária com as coisas eternas, espalhando-se rapidamente por toda a vila. Em poucos meses, centenas de pessoas afirmavam ter experimentado uma conversão real. As igrejas encheram-se, o pecado começou a ser abandonado publicamente e a leitura da Bíblia tornou-se prática comum nos lares. Sereno Dwight descreve esse período dizendo que quase não havia uma família em Northampton que não tivesse alguém profundamente tocado pela obra de Deus. Em 1737, publicou um relato detalhado desse reavivamento, onde procurou mostrar que a verdadeira conversão produz mudanças duradouras para a vida. Nesse escrito afirmou que a mudança operada na alma daqueles que foram convertidos
foi muito notável e duradoura. À medida que o reavivamento se espalhou para outras regiões, surgiram também excessos emocionais, confusão doutrinária e divisões nas igrejas. Edwards não rejeitava a emoção, claro, mas insistia que ela precisava ser avaliada à luz das Escrituras. Esta preocupação levou a escrever uma das suas obras mais importantes, Religious Affections. Edwards acreditava que não são as emoções fortes em si mesmas sinal seguro de graça verdadeira, mas sim os santos afetos que produzem uma vida santa. Assim, o papel de Jonathan Edwards no primeiro grande despertamento foi decisivo. Ele foi uma testemunha do reavivamento, foi um defensor da sua autenticidade bíblica e, ao mesmo tempo, um guardião quanto aos excessos. Jonathan Edwards é muitas vezes lembrado quase exclusivamente por um sermão em particular com o nome Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ruben, que sermão foi esse? Em que contexto foi pregado e qual era afinal o seu verdadeiro objetivo? O sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado foi pregado em 1741 e tornou-se um dos sermões mais conhecidos ao longo da história do cristianismo. E ele foi pregado num momento em que o reavivamento já se tinha espalhado por várias regiões e começavam a surgir sinais claros, novamente, de superficialidade espiritual. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, este sermão não foi pregado lá em Northampton, mas sim em Enfield, no Connecticut, a convite de alguns pastores. O contexto era de grande indiferença espiritual. Muitas pessoas ouviam falar do reavivamento, mas permaneciam indiferentes, confiantes na sua religião aparente, na religião exterior. Edwards percebeu que era necessário despertar a consciência das pessoas para a realidade do pecado, para a realidade do juízo e também para a dependência absoluta da graça de Deus. O tom do sermão é forte, mas o seu propósito não era assustar por prazer. Edwards usou imagens bíblicas para mostrar a fragilidade da condição humana sem Deus. Samuel Hopkins escreve que o sermão foi pregado com voz calma, sem gestos dramáticos, e ainda assim produziu uma impressão extraordinária nos ouvintes. Durante a pregação, muitos começaram a chorar, agarraram-se aos bancos e a clamar por misericórdia. No entanto, Edwards não incentivou essas reações como prova de conversão. Pelo contrário, insistiu que o verdadeiro sinal de graça seria visto mais tarde numa vida transformada. Sereno Dwight registra que Edwards advertia constantemente que emoções momentâneas não são prova segura de uma mudança real do coração. O objetivo central do sermão era conduzir os ouvintes a Cristo. Depois de apresentar a gravidade do pecado, Edwards apontava para a única esperança do ser humano, a graça de Deus oferecida em Jesus. Alexander Allen explica que a intenção de Edwards não era produzir terror, mas quebrar a falsa segurança religiosa e levar o pecador a uma dependência total da graça. Apesar do impacto espiritual do seu ministério, Jonathan Edwards acabou por ser afastado da igreja de Northampton. O que é que aconteceu exatamente, Ruben? É verdade, a expulsão de Jonathan Edwards lá de Northampton foi um dos episódios mais dolorosos da sua vida e revela bem o preço que ele estava disposto a pagar pela sua fidelidade à Bíblia. Então, houve uma controvérsia que se iniciou lá em torno da participação na ceia do Senhor. Um tema que estava ligado diretamente à compreensão da conversão pessoal. Durante décadas, a igreja lá de Northampton permitia que pessoas não convertidas participassem na ceia do Senhor, desde que tivessem um comportamento moral aceitável. E Edwards, após anos de estudo da Bíblia e também da sua observação pastoral, passou a considerar essa prática contrária às Escrituras. Edwards defendia que a ceia do Senhor era um privilégio espiritual reservado àqueles que tinham dado evidência clara do novo nascimento. Em 1749, Edwards apresentou formalmente à congregação a sua posição, explicando que só poderiam participar da ceia aqueles que professassem uma fé pessoal e demonstrassem sinais de conversão. Esta decisão provocou uma forte resistência. Muitos membros sentiram que estavam a ser excluídos injustamente e acusaram Edwards de ser demasiado severo. Após um processo longo e doloroso, ele foi oficialmente afastado do ministério em Northampton em 1750, depois de 23 anos de serviço. Este episódio mostra com clareza o coração pastoral de Edwards. Ele preferiu perder a sua posição, o seu sustento, a sua reputação, em vez de comprometer aquilo que ele acreditava que era a verdade bíblica.
Depois então de ter sido afastado de Northampton, Jonathan Edwards entrou numa fase menos conhecida da sua vida. Como é que foram os seus últimos anos e qual é o legado espiritual que ele nos deixou? Então, depois de deixar Northampton, Jonathan Edwards foi para Stockbridge, uma pequena localidade na fronteira colonial, onde passou a servir como missionário entre os índios moicanos e a pastorear uma congregação simples. Lá em Stockbridge, Edwards dedicou-se com humildade ao cuidado pastoral, à educação dos indígenas e ao estudo profundo das grandes questões teológicas. Samuel Hopkins descreve esta fase dizendo que ali viveu numa simplicidade exemplar, dedicado à oração, ao estudo e ao bem espiritual daqueles que lhe foram confiados. Foi neste contexto aparentemente discreto que Edwards escreveu algumas das suas obras mais importantes. Estas obras nasceram do coração pastoral que compreendia melhor a obra de Deus na conversão humana. Alexander Allen afirma que os anos de Stockbridge foram, paradoxalmente, os mais produtivos do ponto de vista intelectual. Em 1757, Jonathan Edwards foi convidado a assumir a presidência do College of New Jersey, hoje Universidade de Princeton. Aceitou o convite com relutância, sentindo-se mais pastor do que administrador, e pouco depois de chegar decidiu tomar uma vacina experimental contra a varíola, que infelizmente provocou algumas complicações na sua saúde, e Edwards acabou por falecer em 1758 com apenas 54 anos de idade. O legado de Jonathan Edwards é profundo e duradouro, e ele mostrou que a verdadeira fé não se resume a emoção passageira nem a conhecimento intelectual isolado. Luís Valério da Silva resume bem este legado ao afirmar que Edwards uniu com poucos o rigor da mente com a devoção do coração, mostrando que a verdadeira espiritualidade envolve todo o ser. O tema que estamos a estudar hoje, a conversão pessoal, faz parte de um conjunto mais alargado de estudos bíblicos que a Novo Tempo Portugal preparou especialmente para si. Esta revista chama-se O Grande Conflito e corresponde a um curso bíblico gratuito pensado para ajudar qualquer pessoa a compreender melhor a Bíblia e as grandes verdades do cristianismo. O tema de hoje, inspirado na vida de Jonathan Edwards, está desenvolvido de forma prática no estudo número 18 da revista, onde é explicado, à luz das Escrituras, o que significa nascer de novo e viver uma fé verdadeira. Se quiser receber gratuitamente esta revista em sua casa, é muito simples. Basta enviar uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o número 933 9392 91. Envie a sua mensagem, peça a sua revista O Grande Conflito e comece também esta jornada de descoberta da Bíblia. Nos primeiros tempos do cristianismo, a conversão era entendida como uma experiência real e transformadora. Ninguém se tornava cristão por tradição ou herança familiar. E Jesus foi muito claro ao dizer em João 3,7: necessário vos é nascer de novo. A fé cristã começava com arrependimento, fé em Cristo e mudança de vida operada pelo Espírito Santo. No livro de Atos, vemos que aqueles que aceitaram o Evangelho abandonavam o pecado, eram batizados e passavam a viver de forma diferente. A conversão era visível, era pessoal, era consistente. Mas com o passar dos séculos, a conversão pessoal foi sendo substituída por uma religião formal. Tornar-se cristão passou a significar nascer num determinado contexto ou cumprir rituais religiosos. O novo nascimento deixou de ser uma experiência espiritual e passou a ser confundido com práticas exteriores como o batismo infantil ou a pertença institucional. A fé transformou-se muitas vezes de tradição e não transformação do coração. A Reforma Protestante trouxe de volta a ênfase na fé pessoal e na relação direta com Deus. Mais tarde, os reavivamentos reforçaram essa verdade. Jonathan Edwards foi uma das vozes mais claras neste processo. Ele defendeu que a conversão não é uma emoção passageira, mas uma obra profunda de Deus no coração humano. Para Edwards, a verdadeira fé produz novos desejos, novos afetos e uma vida transformada. Hoje, a conversão pessoal continua a ser um tema central, mas também um pouco confuso e até controverso. Em alguns contextos, é reduzida a uma decisão emocional rápida.
Noutros quase desapareceu, sendo substituída por uma fé cultural ou até por uma tradição. A mensagem bíblica continua a ser clara. Sem novo nascimento, não há cristianismo verdadeiro. A conversão é pessoal, espiritual e produz frutos visíveis na vida do crente. Ruben, o que é conversão pessoal segundo a Bíblia? Então, vamos abrir a palavra de Deus em Atos 3,19, onde diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Em Lucas 5,32 diz-nos: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Finalmente, em Romanos 10, a partir do versículo 9, diz-nos a saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Nestes versículos nós vimos que o arrependimento e a conversão caminham juntos e o objetivo é voltarmos para Deus, é confessar Cristo como nosso Senhor e aceitarmos que o Senhor transforme o nosso coração. Por que é a conversão pessoal importante e que mudança é que isso implica? Em João 3,3 diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, sem este novo nascimento não há salvação. Esta conversão pessoal verdadeira, ela implica uma mudança de vida, ela implica deixar o pecado, implica começar uma nova vida em Cristo. Quem realiza a obra da conversão no coração humano? Então, em João 16, a partir do versículo 7, diz-nos: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A conversão não é uma obra humana, não é pelo nosso esforço, não é por as nossas obras. Ela é sim uma obra do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado. É Ele quem nos leva até à verdade. É Ele que faz esta obra, que permite que a conversão, a verdadeira conversão, seja uma realidade na nossa vida. Qual é o resultado de uma conversão verdadeira? Vamos então abrir a Bíblia em Gálatas 2,20, onde diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Também em 1 João 3,9 diz-nos: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Filipenses 1,6 diz-nos: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui a falar da conversão. A conversão é uma vida transformada. É permitir que Cristo viva em nós, que seja Ele a fazer as obras. É uma conversão, é de facto a demonstração de que existem frutos visíveis, porque quando o Espírito Santo habita em nós, Ele produz estes frutos e é de facto também uma perseverança até ao fim. Como podemos nós então, Ruben, experimentar a conversão e qual é o papel do arrependimento nesse processo? Vamos novamente abrir a palavra de Deus. Desta vez vamos ao Velho Testamento, a Isaías 55, e no versículo 6 e 7 diz-nos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Em Romanos 2,4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? E estes versículos estão-nos a ensinar que devemos buscar ao Senhor com sinceridade. E devemos, de facto, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, que nos leve ao arrependimento genuíno, ao abandono do pecado e a darmos com a nossa vida uma verdadeira resposta ao amor de Deus. Qual é então a relação entre a conversão pessoal e a salvação? Vamos a João. João 1:12 diz-nos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Efésios 4, a partir do versículo 22, diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Então, a conversão é, como estamos a ver, uma condição para a salvação. É nós recebemos a Cristo, é termos uma vida renovada diariamente e há um compromisso contínuo. É desta forma que o Senhor nos mostra que a conversão deve ser na nossa vida, deve ser um compromisso para toda a vida. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico de hoje. Ao longo deste tempo, vimos que a conversão pessoal não é apenas uma ideia teológica ou um conceito religioso. A Bíblia mostra-nos que a conversão é uma resposta do coração humano ao chamado de Deus. É o momento em que reconhecemos a nossa condição, nos arrependemos do pecado e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Também percebemos que esta é uma experiência que não termina num único dia. A conversão é o início de uma caminhada contínua com Cristo, marcada por transformação, crescimento espiritual e uma vida que passa a refletir a presença de Deus. A seguir, deixamos um apelo especial para si, porque esta mensagem não é apenas para ser compreendida, é para ser vivida. Ruben, tens mais alguma coisa a acrescentar? Talvez ao longo deste programa tenha sentido Deus a falar ao seu coração. Talvez perceba que sempre teve uma religião, mas nunca viveu uma conversão pessoal verdadeira. A Bíblia ensina-nos que ninguém nasce cristão. Todos são chamados a nascer de novo. A conversão não é apenas um mudar de comportamento, é permitir que Deus transforme o interior, os pensamentos, os desejos e também a forma de viver. Obrigado por nos ter acompanhado neste episódio da Sola Escritura, aqui na Novo Tempo Portugal. Se este estudo despertou o seu interesse pela Bíblia, lembramos que pode receber gratuitamente a revista O Grande Conflito, um curso bíblico preparado para o ajudar a compreender melhor as grandes verdades das Escrituras. Para receber a sua revista em casa, basta enviar um SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o número 933 93 9291. No próximo episódio do Sola Escritura, continuaremos a revisitar a história do cristianismo e as doutrinas bíblicas que marcam ou que marcaram a Reforma e que continuam a transformar vidas ainda hoje. Até breve.